saying that we need to switch bodies again. Ah! Where are my beautiful feathers? Where are my beautiful wings? Ah, come on! Ah! Watch it! I'm even further away from getting home. Oh, please. Stronger. Together. I'm gonna distract the wolves. I'm gonna be their lunch. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Saying that we need to switch bodies again. Ah! Where are my beautiful feathers? Where are my beautiful wings? Ah, come on! Ah! Watch it! I'm even further away from getting home. Oh, please. Stronger. Together. I'm gonna distract the wolves. I'm gonna be their lunch.
Em um mundo onde a rotina parece governar cada detalhe da vida, há momentos em que algo inesperado acontece, algo que não pode ser explicado com lógica nem previsto pela razão. É nesse espaço entre o comum e o extraordinário que começa a nossa história. Como Mágica nos convida a mergulhar em uma narrativa delicada, onde coincidências parecem cuidadosamente coreografadas pelo destino, a história gira em torno de pessoas comuns, vivendo vidas aparentemente simples, mas que pouco a pouco se veem envolvidas em situações que desafiam aquilo que acreditavam ser possível. Logo no início, somos apresentados a um cenário familiar, ruas movimentadas, compromissos diários, pequenos encontros que passam despercebidos. Tudo parece seguir um fluxo previsível, até que pequenas mudanças começam a surgir. Um olhar que dura mais do que deveria, um objeto fora do lugar, um acontecimento improvável que à primeira vista parece apenas sorte ou acaso. Mas será mesmo? À medida que avançamos na história, percebemos que nada acontece por acaso. Cada detalhe, por menor que seja, carrega um significado oculto. As escolhas dos personagens, suas dúvidas, seus medos e desejos começam a se entrelaçar de maneira surpreendente. É como se uma força invisível estivesse guiando cada passo, conectando vidas que jamais imaginariam se cruzar. O que torna essa narrativa tão envolvente é justamente a forma como ela brinca com a percepção do espectador. Em vários momentos, somos levados a questionar: estamos diante de coincidências ou de algo maior? Existe realmente um plano por trás de tudo? Ou somos nós que damos sentido aos eventos? Os personagens são construídos com uma sensibilidade especial. Cada um deles carrega suas próprias histórias, suas frustrações e sonhos não realizados. Há aqueles que já desistiram de acreditar em mudanças, outros ainda insistem em procurar algo que nem sabem definir exatamente o que é, e há também aqueles que simplesmente seguem em frente, sem perceber que suas vidas estão prestes a mudar. Um dos elementos mais marcantes da história é a forma como ela retrata o tempo. Não como algo linear, rígido, mas como uma experiência fluida, onde passado, presente e possibilidades futuras parecem se tocar. Pequenos momentos ganham grande importância. Instantes aparentemente insignificantes se tornam pontos de virada, e então surgem as conexões. De maneira quase imperceptível, as trajetórias dos personagens começam a se cruzar. Um encontro casual em um lugar comum, uma conversa inesperada, um gesto simples que desencadeia uma série de acontecimentos. Tudo acontece de forma tão natural que, por um momento, esquecemos que estamos assistindo a uma história. Parece real demais. Há também um forte componente emocional que sustenta toda a narrativa. Como Mágica não se apoia apenas em eventos extraordinários, mas naquilo que eles despertam dentro das pessoas, o medo do desconhecido, a esperança de recomeçar, a coragem de tomar decisões difíceis, a beleza de perceber que, mesmo em meio ao caos, existe harmonia. Ao longo da jornada, somos levados a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes ignoramos sinais? Quantas oportunidades deixamos passar por medo ou dúvida? E quantas vezes algo inesperado já aconteceu conosco, mas escolhemos não enxergar como algo especial? A narrativa constrói uma atmosfera quase poética. Há momentos de silêncio que dizem mais do que palavras. Olhares que carregam histórias inteiras, cenários que refletem o estado emocional dos personagens. Tudo contribui para criar uma experiência imersiva e sensível. Outro ponto importante é a ambiguidade presente em toda a história. Em nenhum momento somos forçados a aceitar uma única interpretação. Pelo contrário,
somos convidados a sentir, interpretar e tirar nossas próprias conclusões. O que para um personagem pode parecer destino, para outro pode ser apenas coincidência, e talvez seja exatamente isso que torna tudo tão fascinante. Porque, no fundo, como mágica, não é apenas sobre eventos extraordinários, é sobre percepção, sobre a maneira como enxergamos o mundo ao nosso redor, sobre acreditar, ou não, que existe algo além do que podemos ver. Conforme a história avança, a intensidade emocional cresce, as conexões se tornam mais evidentes, as escolhas começam a ter consequências mais profundas, e aquilo que parecia simples ganha novas camadas de significado. Os personagens começam a se transformar. Alguns passam a enxergar o mundo de forma diferente, outros enfrentam conflitos internos que evitavam há muito tempo. Há quem precise aprender a confiar novamente, há quem descubra que nunca esteve realmente sozinho. E nesse processo, percebemos que a verdadeira magia talvez não esteja nos acontecimentos em si, mas nas mudanças que eles provocam dentro das pessoas. A narrativa também aborda de forma sutil temas universais: amor, perda, esperança, arrependimento e redenção. Tudo isso é apresentado com delicadeza, sem excessos, permitindo que cada emoção se desenvolva naturalmente. Em vários momentos, a história desacelera, dá espaço para respirar, para sentir, para observar detalhes que em outro contexto passariam despercebidos, e é justamente nesses momentos que a magia acontece de forma mais intensa, porque não é uma magia explosiva, cheia de efeitos grandiosos, é uma magia silenciosa, uma magia que se revela nos pequenos gestos, nas coincidências improváveis, nos encontros inesperados. Uma magia que nos faz questionar se realmente existe separação entre o que é real e o que parece extraordinário. À medida que nos aproximamos do final dessa jornada, uma sensação de expectativa toma conta. Não porque esperamos respostas claras, mas porque sentimos que algo importante está prestes a se revelar. E ainda assim a história mantém sua essência. Nada é totalmente explicado, nada é imposto, tudo é sentido. Como mágica é acima de tudo uma experiência, uma narrativa que não depende apenas daquilo que é mostrado, mas daquilo que é percebido por quem assiste. Ela nos lembra que às vezes os momentos mais significativos da vida não vêm acompanhados de grandes anúncios. Eles acontecem de forma discreta, quase invisível, e ainda assim têm o poder de transformar tudo. No final fica uma pergunta no ar: e se a magia sempre esteve presente, mas nós simplesmente não estávamos olhando da maneira certa? Talvez a verdadeira essência dessa história esteja justamente aí, não em explicar o inexplicável, mas em nos fazer sentir que por trás da rotina, das coincidências e dos encontros inesperados, existe algo maior conectando tudo, algo que não pode ser visto, mas que, de alguma forma, sempre esteve lá, como mágica. Em um mundo onde a rotina parece governar cada detalhe da vida, há momentos em que algo inesperado acontece, algo que não pode ser explicado com lógica nem previsto pela razão. É nesse espaço entre o comum e o extraordinário que começa a nossa história. Como mágica nos convida a mergulhar em uma narrativa delicada, onde coincidências parecem cuidadosamente coreografadas pelo destino. A história gira em torno de pessoas comuns, vivendo vidas aparentemente simples, mas que pouco a pouco se veem envolvidas em situações que desafiam aquilo que acreditavam ser possível. Logo no início, somos apresentados a um cenário familiar: ruas movimentadas, compromissos diários, pequenos encontros que passam despercebidos.
Tudo parece seguir um fluxo previsível, até que pequenas mudanças começam a surgir. Um olhar que dura mais do que deveria, um objeto fora do lugar, um acontecimento improvável que à primeira vista parece apenas sorte ou acaso. Mas será mesmo? À medida que avançamos na história, percebemos que nada acontece por acaso. Cada detalhe, por menor que seja, carrega um significado oculto. As escolhas dos personagens, suas dúvidas, seus medos e desejos começam a se entrelaçar de maneira surpreendente. É como se uma força invisível estivesse guiando cada passo, conectando vidas que jamais imaginariam se cruzar. O que torna essa narrativa tão envolvente é justamente a forma como ela brinca com a percepção do espectador. Em vários momentos, somos levados a questionar: estamos diante de coincidências ou de algo maior? Existe realmente um plano por trás de tudo? Ou somos nós que damos sentido aos eventos? Os personagens são construídos com uma sensibilidade especial. Cada um deles carrega suas próprias histórias, suas frustrações e sonhos não realizados. Há aqueles que já desistiram de acreditar em mudanças, outros ainda insistem em procurar algo que nem sabem definir exatamente o que é, e há também aqueles que simplesmente seguem em frente, sem perceber que suas vidas estão prestes a mudar. Um dos elementos mais marcantes da história é a forma como ela retrata o tempo. Não como algo linear, rígido, mas como uma experiência fluida, onde passado, presente e possibilidades futuras parecem se tocar. Pequenos momentos ganham grande importância. Instantes aparentemente insignificantes se tornam pontos de virada, e então surgem as conexões. De maneira quase imperceptível, as trajetórias dos personagens começam a se cruzar. Um encontro casual em um lugar comum, uma conversa inesperada, um gesto simples que desencadeia uma série de acontecimentos. Tudo acontece de forma tão natural que, por um momento, esquecemos que estamos assistindo a uma história. Parece real demais. Há também um forte componente emocional que sustenta toda a narrativa. Como mágica não se apoia apenas em eventos extraordinários, mas naquilo que eles despertam dentro das pessoas: o medo do desconhecido, a esperança de recomeçar, a coragem de tomar decisões difíceis, a beleza de perceber que, mesmo em meio ao caos, existe harmonia. Ao longo da jornada, somos levados a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes ignoramos sinais? Quantas oportunidades deixamos passar por medo ou dúvida? E quantas vezes algo inesperado já aconteceu conosco, mas escolhemos não enxergar como algo especial? A narrativa constrói uma atmosfera quase poética. Há momentos de silêncio que dizem mais do que palavras. Olhares que carregam histórias inteiras. Cenários que refletem o estado emocional dos personagens. Tudo contribui para criar uma experiência imersiva e sensível. Outro ponto importante é a ambiguidade presente em toda a história. Em nenhum momento somos forçados a aceitar uma única interpretação. Pelo contrário, somos convidados a sentir, interpretar e tirar nossas próprias conclusões. O que para um personagem pode parecer destino, para outro pode ser apenas coincidência, e talvez seja exatamente isso que torna tudo tão fascinante. Porque, no fundo, como mágica, não é apenas sobre eventos extraordinários, é sobre percepção, sobre a maneira como enxergamos o mundo ao nosso redor, sobre acreditar, ou não, que existe algo além do que podemos ver. Conforme a história avança, a intensidade emocional cresce, as conexões se tornam mais evidentes, as escolhas começam a ter consequências mais profundas, e aquilo que parecia simples ganha novas camadas de significado. Os personagens começam a se transformar.
Alguns passam a enxergar o mundo de forma diferente, outros enfrentam conflitos internos que evitavam há muito tempo. Há quem precise aprender a confiar novamente, há quem descubra que nunca esteve realmente sozinho. E nesse processo, percebemos que a verdadeira magia talvez não esteja nos acontecimentos em si, mas nas mudanças que eles provocam dentro das pessoas. A narrativa também aborda de forma sutil temas universais: amor, perda, esperança, arrependimento e redenção. Tudo isso é apresentado com delicadeza, sem excessos, permitindo que cada emoção se desenvolva naturalmente. Em vários momentos, a história desacelera, dá espaço para respirar, para sentir, para observar detalhes que em outro contexto passariam despercebidos, e é justamente nesses momentos que a magia acontece de forma mais intensa, porque não é uma magia explosiva, cheia de efeitos grandiosos, é uma magia silenciosa, uma magia que se revela nos pequenos gestos, nas coincidências improváveis, nos encontros inesperados. Uma magia que nos faz questionar se realmente existe separação entre o que é real e o que parece extraordinário. À medida que nos aproximamos do final dessa jornada, uma sensação de expectativa toma conta. Não porque esperamos respostas claras, mas porque sentimos que algo importante está prestes a se revelar. E ainda assim a história mantém sua essência. Nada é totalmente explicado, nada é imposto, tudo é sentido. Como mágica é acima de tudo uma experiência, uma narrativa que não depende apenas daquilo que é mostrado, mas daquilo que é percebido por quem assiste. Ela nos lembra que às vezes os momentos mais significativos da vida não vêm acompanhados de grandes anúncios. Eles acontecem de forma discreta, quase invisível, e ainda assim têm o poder de transformar tudo. No final fica uma pergunta no ar: e se a magia sempre esteve presente, mas nós simplesmente não estávamos olhando da maneira certa? Talvez a verdadeira essência dessa história esteja justamente aí, não em explicar o inexplicável, mas em nos fazer sentir que por trás da rotina, das coincidências e dos encontros inesperados, existe algo maior conectando tudo, algo que não pode ser visto, mas que, de alguma forma, sempre esteve lá, como mágica. Em um mundo onde a rotina parece governar cada detalhe da vida, há momentos em que algo inesperado acontece, algo que não pode ser explicado com lógica nem previsto pela razão. É nesse espaço entre o comum e o extraordinário que começa a nossa história. Como mágica nos convida a mergulhar em uma narrativa delicada, onde coincidências parecem cuidadosamente coreografadas pelo destino. A história gira em torno de pessoas comuns, vivendo vidas aparentemente simples, mas que pouco a pouco se veem envolvidas em situações que desafiam aquilo que acreditavam ser possível. Logo no início, somos apresentados a um cenário familiar: ruas movimentadas, compromissos diários, pequenos encontros que passam despercebidos. Tudo parece seguir um fluxo previsível, até que pequenas mudanças começam a surgir. Um olhar que dura mais do que deveria, um objeto fora do lugar, um acontecimento improvável que à primeira vista parece apenas sorte ou acaso. Mas será mesmo? À medida que avançamos na história, percebemos que nada acontece por acaso. Cada detalhe, por menor que seja, carrega um significado oculto. As escolhas dos personagens, suas dúvidas, seus medos e desejos começam a se entrelaçar de maneira surpreendente. É como se uma força invisível estivesse guiando cada passo, conectando vidas que jamais imaginariam se cruzar. O que torna essa narrativa tão envolvente é justamente a forma como ela brinca com a percepção do espectador.
Em vários momentos, somos levados a questionar: estamos diante de coincidências ou de algo maior? Existe realmente um plano por trás de tudo? Ou somos nós que damos sentido aos eventos? Os personagens são construídos com uma sensibilidade especial. Cada um deles carrega suas próprias histórias, suas frustrações e sonhos não realizados. Há aqueles que já desistiram de acreditar em mudanças, outros ainda insistem em procurar algo que nem sabem definir exatamente o que é, e há também aqueles que simplesmente seguem em frente, sem perceber que suas vidas estão prestes a mudar. Um dos elementos mais marcantes da história é a forma como ela retrata o tempo, não como algo linear, rígido, mas como uma experiência fluida, onde passado, presente e possibilidades futuras parecem se tocar. Pequenos momentos ganham grande importância. Instantes aparentemente insignificantes se tornam pontos de virada, e então surgem as conexões. De maneira quase imperceptível, as trajetórias dos personagens começam a se cruzar. Um encontro casual em um lugar comum, uma conversa inesperada, um gesto simples que desencadeia uma série de acontecimentos. Tudo acontece de forma tão natural que, por um momento, esquecemos que estamos assistindo a uma história. Parece real demais. Há também um forte componente emocional que sustenta toda a narrativa. Como mágica não se apoia apenas em eventos extraordinários, mas naquilo que eles despertam dentro das pessoas: o medo do desconhecido, a esperança de recomeçar, a coragem de tomar decisões difíceis, a beleza de perceber que, mesmo em meio ao caos, existe harmonia. Ao longo da jornada, somos levados a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes ignoramos sinais? Quantas oportunidades deixamos passar por medo ou dúvida? E quantas vezes algo inesperado já aconteceu conosco, mas escolhemos não enxergar como algo especial? A narrativa constrói uma atmosfera quase poética. Há momentos de silêncio que dizem mais do que palavras. Olhares que carregam histórias inteiras, cenários que refletem o estado emocional dos personagens. Tudo contribui para criar uma experiência imersiva e sensível. Outro ponto importante é a ambiguidade presente em toda a história. Em nenhum momento somos forçados a aceitar uma única interpretação. Pelo contrário, somos convidados a sentir, interpretar e tirar nossas próprias conclusões. O que para um personagem pode parecer destino, para outro pode ser apenas coincidência, e talvez seja exatamente isso que torna tudo tão fascinante. Porque, no fundo, como mágica, não é apenas sobre eventos extraordinários, é sobre percepção, sobre a maneira como enxergamos o mundo ao nosso redor, sobre acreditar, ou não, que existe algo além do que podemos ver. Conforme a história avança, a intensidade emocional cresce, as conexões se tornam mais evidentes, as escolhas começam a ter consequências mais profundas, e aquilo que parecia simples ganha novas camadas de significado. Os personagens começam a se transformar. Alguns passam a enxergar o mundo de forma diferente, outros enfrentam conflitos internos que evitavam há muito tempo. Há quem precise aprender a confiar novamente, há quem descubra que nunca esteve realmente sozinho. E nesse processo, percebemos que a verdadeira magia talvez não esteja nos acontecimentos em si, mas nas mudanças que eles provocam dentro das pessoas. A narrativa também aborda de forma sutil temas universais: amor, perda, esperança, arrependimento e redenção. Tudo isso é apresentado com delicadeza, sem excessos, permitindo que cada emoção se desenvolva naturalmente. Em vários momentos, a história desacelera, dá espaço para respirar, para sentir, para observar detalhes que em outro contexto passariam despercebidos, e é justamente nesses momentos que a magia acontece de forma mais intensa
Porque não é uma magia explosiva, cheia de efeitos grandiosos, é uma magia silenciosa, uma magia que se revela nos pequenos gestos, nas coincidências improváveis, nos encontros inesperados. Uma magia que nos faz questionar se realmente existe separação entre o que é real e o que parece extraordinário. À medida que nos aproximamos do final dessa jornada, uma sensação de expectativa toma conta. Não porque esperamos respostas claras, mas porque sentimos que algo importante está prestes a se revelar. E ainda assim a história mantém sua essência. Nada é totalmente explicado, nada é imposto, tudo é sentido. Como mágica é acima de tudo uma experiência, uma narrativa que não depende apenas daquilo que é mostrado, mas daquilo que é percebido por quem assiste. Ela nos lembra que às vezes os momentos mais significativos da vida não vêm acompanhados de grandes anúncios. Eles acontecem de forma discreta, quase invisível, e ainda assim têm o poder de transformar tudo. No final fica uma pergunta no ar: e se a magia sempre esteve presente, mas nós simplesmente não estávamos olhando da maneira certa? Talvez a verdadeira essência dessa história esteja justamente aí, não em explicar o inexplicável, mas em nos fazer sentir que por trás da rotina, das coincidências e dos encontros inesperados, existe algo maior conectando tudo, algo que não pode ser visto, mas que, de alguma forma, sempre esteve lá, como mágica. Em um mundo onde a rotina parece governar cada detalhe da vida, há momentos em que algo inesperado acontece, algo que não pode ser explicado com lógica nem previsto pela razão. É nesse espaço entre o comum e o extraordinário que começa a nossa história. Como mágica nos convida a mergulhar em uma narrativa delicada, onde coincidências parecem cuidadosamente coreografadas pelo destino. A história gira em torno de pessoas comuns, vivendo vidas aparentemente simples, mas que pouco a pouco se veem envolvidas em situações que desafiam aquilo que acreditavam ser possível. Logo no início, somos apresentados a um cenário familiar: ruas movimentadas, compromissos diários, pequenos encontros que passam despercebidos. Tudo parece seguir um fluxo previsível, até que pequenas mudanças começam a surgir. Um olhar que dura mais do que deveria, um objeto fora do lugar, um acontecimento improvável que à primeira vista parece apenas sorte ou acaso. Mas será mesmo? À medida que avançamos na história, percebemos que nada acontece por acaso. Cada detalhe, por menor que seja, carrega um significado oculto. As escolhas dos personagens, suas dúvidas, seus medos e desejos começam a se entrelaçar de maneira surpreendente. É como se uma força invisível estivesse guiando cada passo, conectando vidas que jamais imaginariam se cruzar. O que torna essa narrativa tão envolvente é justamente a forma como ela brinca com a percepção do espectador. Em vários momentos, somos levados a questionar: estamos diante de coincidências ou de algo maior? Existe realmente um plano por trás de tudo? Ou somos nós que damos sentido aos eventos? Os personagens são construídos com uma sensibilidade especial. Cada um deles carrega suas próprias histórias, suas frustrações e sonhos não realizados. Há aqueles que já desistiram de acreditar em mudanças, outros ainda insistem em procurar algo que nem sabem definir exatamente o que é, e há também aqueles que simplesmente seguem em frente, sem perceber que suas vidas estão prestes a mudar. Um dos elementos mais marcantes da história é a forma como ela retrata o tempo. Não como algo linear, rígido, mas como uma experiência fluida, onde passado, presente e possibilidades futuras parecem se tocar.
Pequenos momentos ganham grande importância. Instantes aparentemente insignificantes se tornam pontos de virada, e então surgem as conexões. De maneira quase imperceptível, as trajetórias dos personagens começam a se cruzar. Um encontro casual em um lugar comum, uma conversa inesperada, um gesto simples que desencadeia uma série de acontecimentos. Tudo acontece de forma tão natural que, por um momento, esquecemos que estamos assistindo a uma história. Parece real demais. Há também um forte componente emocional que sustenta toda a narrativa. Como mágica não se apoia apenas em eventos extraordinários, mas naquilo que eles despertam dentro das pessoas: o medo do desconhecido, a esperança de recomeçar, a coragem de tomar decisões difíceis, a beleza de perceber que, mesmo em meio ao caos, existe harmonia. Ao longo da jornada, somos levados a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes ignoramos sinais? Quantas oportunidades deixamos passar por medo ou dúvida? E quantas vezes algo inesperado já aconteceu conosco, mas escolhemos não enxergar como algo especial? A narrativa constrói uma atmosfera quase poética. Há momentos de silêncio que dizem mais do que palavras. Olhares que carregam histórias inteiras, cenários que refletem o estado emocional dos personagens. Tudo contribui para criar uma experiência imersiva e sensível. Outro ponto importante é a ambiguidade presente em toda a história. Em nenhum momento somos forçados a aceitar uma única interpretação. Pelo contrário, somos convidados a sentir, interpretar e tirar nossas próprias conclusões. O que para um personagem pode parecer destino, para outro pode ser apenas coincidência, e talvez seja exatamente isso que torna tudo tão fascinante. Porque, no fundo, como mágica, não é apenas sobre eventos extraordinários, é sobre percepção, sobre a maneira como enxergamos o mundo ao nosso redor, sobre acreditar, ou não, que existe algo além do que podemos ver. Conforme a história avança, a intensidade emocional cresce, as conexões se tornam mais evidentes, as escolhas começam a ter consequências mais profundas, e aquilo que parecia simples ganha novas camadas de significado. Os personagens começam a se transformar. Alguns passam a enxergar o mundo de forma diferente, outros enfrentam conflitos internos que evitavam há muito tempo. Há quem precise aprender a confiar novamente, há quem descubra que nunca esteve realmente sozinho. E nesse processo, percebemos que a verdadeira magia talvez não esteja nos acontecimentos em si, mas nas mudanças que eles provocam dentro das pessoas. A narrativa também aborda de forma sutil temas universais: amor, perda, esperança, arrependimento e redenção. Tudo isso é apresentado com delicadeza, sem excessos, permitindo que cada emoção se desenvolva naturalmente. Em vários momentos, a história desacelera, dá espaço para respirar, para sentir, para observar detalhes que em outro contexto passariam despercebidos, e é justamente nesses momentos que a magia acontece de forma mais intensa, porque não é uma magia explosiva, cheia de efeitos grandiosos, é uma magia silenciosa, uma magia que se revela nos pequenos gestos, nas coincidências improváveis, nos encontros inesperados. Uma magia que nos faz questionar se realmente existe separação entre o que é real e o que parece extraordinário. À medida que nos aproximamos do final dessa jornada, uma sensação de expectativa toma conta. Não porque esperamos respostas claras, mas porque sentimos que algo importante está prestes a se revelar. E ainda assim a história mantém sua essência. Nada é totalmente explicado, nada é imposto, tudo é sentido. Como mágica é, acima de tudo, uma experiência, uma narrativa que não depende apenas daquilo que é mostrado, mas daquilo que é percebido por quem assiste.
Ela nos lembra que às vezes os momentos mais significativos da vida não vêm acompanhados de grandes anúncios. Eles acontecem de forma discreta, quase invisível, e ainda assim têm o poder de transformar tudo. No final fica uma pergunta no ar: e se a magia sempre esteve presente, mas nós simplesmente não estávamos olhando da maneira certa? Talvez a verdadeira essência dessa história esteja justamente aí, não em explicar o inexplicável, mas em nos fazer sentir que por trás da rotina, das coincidências e dos encontros inesperados, existe algo maior conectando tudo, algo que não pode ser visto, mas que, de alguma forma, sempre esteve lá, como mágica. Em um mundo onde a rotina parece governar cada detalhe da vida, há momentos em que algo inesperado acontece, algo que não pode ser explicado com lógica nem previsto pela razão. É nesse espaço entre o comum e o extraordinário que começa a nossa história. Como mágica nos convida a mergulhar em uma narrativa delicada, onde coincidências parecem cuidadosamente coreografadas pelo destino. A história gira em torno de pessoas comuns, vivendo vidas aparentemente simples, mas que pouco a pouco se veem envolvidas em situações que desafiam aquilo que acreditavam ser possível. Logo no início, somos apresentados a um cenário familiar: ruas movimentadas, compromissos diários, pequenos encontros que passam despercebidos. Tudo parece seguir um fluxo previsível, até que pequenas mudanças começam a surgir. Um olhar que dura mais do que deveria, um objeto fora do lugar, um acontecimento improvável que à primeira vista parece apenas sorte ou acaso. Mas será mesmo? À medida que avançamos na história, percebemos que nada acontece por acaso. Cada detalhe, por menor que seja, carrega um significado oculto. As escolhas dos personagens, suas dúvidas, seus medos e desejos começam a se entrelaçar de maneira surpreendente. É como se uma força invisível estivesse guiando cada passo, conectando vidas que jamais imaginariam se cruzar. O que torna essa narrativa tão envolvente é justamente a forma como ela brinca com a percepção do espectador. Em vários momentos, somos levados a questionar: estamos diante de coincidências ou de algo maior? Existe realmente um plano por trás de tudo? Ou somos nós que damos sentido aos eventos? Os personagens são construídos com uma sensibilidade especial. Cada um deles carrega suas próprias histórias, suas frustrações e sonhos não realizados. Há aqueles que já desistiram de acreditar em mudanças, outros ainda insistem em procurar algo que nem sabem definir exatamente o que é, e há também aqueles que simplesmente seguem em frente, sem perceber que suas vidas estão prestes a mudar. Um dos elementos mais marcantes da história é a forma como ela retrata o tempo. Não como algo linear, rígido, mas como uma experiência fluida, onde passado, presente e possibilidades futuras parecem se tocar. Pequenos momentos ganham grande importância. Instantes aparentemente insignificantes se tornam pontos de virada, e então surgem as conexões. De maneira quase imperceptível, as trajetórias dos personagens começam a se cruzar. Um encontro casual em um lugar comum, uma conversa inesperada, um gesto simples que desencadeia uma série de acontecimentos. Tudo acontece de forma tão natural que, por um momento, esquecemos que estamos assistindo a uma história. Parece real demais. Há também um forte componente emocional que sustenta toda a narrativa. Como mágica não se apoia apenas em eventos extraordinários, mas naquilo que eles despertam dentro das pessoas: o medo do desconhecido, a esperança de recomeçar, a coragem de tomar decisões difíceis.
A beleza de perceber que, mesmo em meio ao caos, existe harmonia. Ao longo da jornada, somos levados a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes ignoramos sinais? Quantas oportunidades deixamos passar por medo ou dúvida? E quantas vezes algo inesperado já aconteceu conosco, mas escolhemos não enxergar como algo especial? A narrativa constrói uma atmosfera quase poética. Há momentos de silêncio que dizem mais do que palavras. Olhares que carregam histórias inteiras. Cenários que refletem o estado emocional dos personagens. Tudo contribui para criar uma experiência imersiva e sensível. Outro ponto importante é a ambiguidade presente em toda a história. Em nenhum momento somos forçados a aceitar uma única interpretação. Pelo contrário, somos convidados a sentir, interpretar e tirar nossas próprias conclusões. O que para um personagem pode parecer destino, para outro pode ser apenas coincidência, e talvez seja exatamente isso que torna tudo tão fascinante. Porque, no fundo, como mágica, não é apenas sobre eventos extraordinários, é sobre percepção, sobre a maneira como enxergamos o mundo ao nosso redor, sobre acreditar, ou não, que existe algo além do que podemos ver. Conforme a história avança, a intensidade emocional cresce, as conexões se tornam mais evidentes, as escolhas começam a ter consequências mais profundas, e aquilo que parecia simples ganha novas camadas de significado. Os personagens começam a se transformar. Alguns passam a enxergar o mundo de forma diferente. Outros enfrentam conflitos internos que evitavam há muito tempo. Há quem precise aprender a confiar novamente. Há quem descubra que nunca esteve realmente sozinho. E nesse processo, percebemos que a verdadeira magia talvez não esteja nos acontecimentos em si, mas nas mudanças que eles provocam dentro das pessoas. A narrativa também aborda de forma sutil temas universais: amor, perda, esperança, arrependimento e redenção. Tudo isso é apresentado com delicadeza, sem excessos, permitindo que cada emoção se desenvolva naturalmente. Em vários momentos, a história desacelera, dá espaço para respirar, para sentir, para observar detalhes que em outro contexto passariam despercebidos, e é justamente nesses momentos que a magia acontece de forma mais intensa, porque não é uma magia explosiva, cheia de efeitos grandiosos, é uma magia silenciosa, uma magia que se revela nos pequenos gestos, nas coincidências improváveis, nos encontros inesperados. Uma magia que nos faz questionar se realmente existe separação entre o que é real e o que parece extraordinário. À medida que nos aproximamos do final dessa jornada, uma sensação de expectativa toma conta. Não porque esperamos respostas claras, mas porque sentimos que algo importante está prestes a se revelar. E ainda assim a história mantém sua essência. Nada é totalmente explicado, nada é imposto, tudo é sentido. Como mágica é acima de tudo uma experiência, uma narrativa que não depende apenas daquilo que é mostrado, mas daquilo que é percebido por quem assiste. Ela nos lembra que às vezes os momentos mais significativos da vida não vêm acompanhados de grandes anúncios. Eles acontecem de forma discreta, quase invisível, e ainda assim têm o poder de transformar tudo. No final fica uma pergunta no ar: e se a magia sempre esteve presente, mas nós simplesmente não estávamos olhando da maneira certa? Talvez a verdadeira essência dessa história esteja justamente aí, não em explicar o inexplicável, mas em nos fazer sentir que por trás da rotina, das coincidências e dos encontros inesperados, existe algo maior conectando tudo, algo que não pode ser visto, mas que, de alguma forma, sempre esteve lá, como mágica.
Em um mundo onde a rotina parece governar cada detalhe da vida, há momentos em que algo inesperado acontece, algo que não pode ser explicado com lógica nem previsto pela razão. É nesse espaço entre o comum e o extraordinário que começa a nossa história. Como mágica nos convida a mergulhar em uma narrativa delicada, onde coincidências parecem cuidadosamente coreografadas pelo destino, a história gira em torno de pessoas comuns, vivendo vidas aparentemente simples, mas que pouco a pouco se veem envolvidas em situações que desafiam aquilo que acreditavam ser possível. Logo no início, somos apresentados a um cenário familiar, ruas movimentadas, compromissos diários, pequenos encontros que passam despercebidos. Tudo parece seguir um fluxo previsível, até que pequenas mudanças começam a surgir. Um olhar que dura mais do que deveria, um objeto fora do lugar, um acontecimento improvável que à primeira vista parece apenas sorte ou acaso. Mas será mesmo? À medida que avançamos na história, percebemos que nada acontece por acaso. Cada detalhe, por menor que seja, carrega um significado oculto. As escolhas dos personagens, suas dúvidas, seus medos e desejos começam a se entrelaçar de maneira surpreendente. É como se uma força invisível estivesse guiando cada passo, conectando vidas que jamais imaginariam se cruzar. O que torna essa narrativa tão envolvente é justamente a forma como ela brinca com a percepção do espectador. Em vários momentos, somos levados a questionar: estamos diante de coincidências ou de algo maior? Existe realmente um plano por trás de tudo? Ou somos nós que damos sentido aos eventos? Os personagens são construídos com uma sensibilidade especial. Cada um deles carrega suas próprias histórias, suas frustrações e sonhos não realizados. Há aqueles que já desistiram de acreditar em mudanças, outros ainda insistem em procurar algo que nem sabem definir exatamente o que é, e há também aqueles que simplesmente seguem em frente, sem perceber que suas vidas estão prestes a mudar. Um dos elementos mais marcantes da história é a forma como ela retrata o tempo. Não como algo linear, rígido, mas como uma experiência fluida, onde passado, presente e possibilidades futuras parecem se tocar. Pequenos momentos ganham grande importância. Instantes aparentemente insignificantes se tornam pontos de virada, e então surgem as conexões. De maneira quase imperceptível, as trajetórias dos personagens começam a se cruzar. Um encontro casual em um lugar comum, uma conversa inesperada, um gesto simples que desencadeia uma série de acontecimentos. Tudo acontece de forma tão natural que, por um momento, esquecemos que estamos assistindo a uma história. Parece real demais. Há também um forte componente emocional que sustenta toda a narrativa. Como mágica, não se apoia apenas em eventos extraordinários, mas naquilo que eles despertam dentro das pessoas: o medo do desconhecido, a esperança de recomeçar, a coragem de tomar decisões difíceis, a beleza de perceber que, mesmo em meio ao caos, existe harmonia. Ao longo da jornada, somos levados a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes ignoramos sinais? Quantas oportunidades deixamos passar por medo ou dúvida? E quantas vezes algo inesperado já aconteceu conosco, mas escolhemos não enxergar como algo especial? A narrativa constrói uma atmosfera quase poética. Há momentos de silêncio que dizem mais do que palavras. Olhares que carregam histórias inteiras, cenários que refletem o estado emocional dos personagens. Tudo contribui para criar uma experiência imersiva e sensível. Outro ponto importante é a ambiguidade presente em toda a história. Em nenhum momento somos forçados a aceitar uma única interpretação. Pelo contrário,
somos convidados a sentir, interpretar e tirar nossas próprias conclusões. O que para um personagem pode parecer destino, para outro pode ser apenas coincidência, e talvez seja exatamente isso que torna tudo tão fascinante. Porque, no fundo, como mágica, não é apenas sobre eventos extraordinários, é sobre percepção, sobre a maneira como enxergamos o mundo ao nosso redor, sobre acreditar, ou não, que existe algo além do que podemos ver. Conforme a história avança, a intensidade emocional cresce, as conexões se tornam mais evidentes, as escolhas começam a ter consequências mais profundas, e aquilo que parecia simples ganha novas camadas de significado. Os personagens começam a se transformar. Alguns passam a enxergar o mundo de forma diferente, outros enfrentam conflitos internos que evitavam há muito tempo. Há quem precise aprender a confiar novamente, há quem descubra que nunca esteve realmente sozinho. E nesse processo, percebemos que a verdadeira magia talvez não esteja nos acontecimentos em si, mas nas mudanças que eles provocam dentro das pessoas. A narrativa também aborda de forma sutil temas universais: amor, perda, esperança, arrependimento e redenção. Tudo isso é apresentado com delicadeza, sem excessos, permitindo que cada emoção se desenvolva naturalmente. Em vários momentos, a história desacelera, dá espaço para respirar, para sentir, para observar detalhes que em outro contexto passariam despercebidos, e é justamente nesses momentos que a magia acontece de forma mais intensa, porque não é uma magia explosiva, cheia de efeitos grandiosos, é uma magia silenciosa, uma magia que se revela nos pequenos gestos, nas coincidências improváveis, nos encontros inesperados. Uma magia que nos faz questionar se realmente existe separação entre o que é real e o que parece extraordinário. À medida que nos aproximamos do final dessa jornada, uma sensação de expectativa toma conta. Não porque esperamos respostas claras, mas porque sentimos que algo importante está prestes a se revelar. E ainda assim a história mantém sua essência. Nada é totalmente explicado, nada é imposto, tudo é sentido. Como mágica é acima de tudo uma experiência, uma narrativa que não depende apenas daquilo que é mostrado, mas daquilo que é percebido por quem assiste. Ela nos lembra que às vezes os momentos mais significativos da vida não vêm acompanhados de grandes anúncios. Eles acontecem de forma discreta, quase invisível, e ainda assim têm o poder de transformar tudo. No final fica uma pergunta no ar: e se a magia sempre esteve presente, mas nós simplesmente não estávamos olhando da maneira certa? Talvez a verdadeira essência dessa história esteja justamente aí, não em explicar o inexplicável, mas em nos fazer sentir que por trás da rotina, das coincidências e dos encontros inesperados, existe algo maior conectando tudo, algo que não pode ser visto, mas que, de alguma forma, sempre esteve lá, como mágica. Em um mundo onde a rotina parece governar cada detalhe da vida, há momentos em que algo inesperado acontece, algo que não pode ser explicado com lógica nem previsto pela razão. É nesse espaço entre o comum e o extraordinário que começa a nossa história. Como mágica nos convida a mergulhar em uma narrativa delicada, onde coincidências parecem cuidadosamente coreografadas pelo destino. A história gira em torno de pessoas comuns, vivendo vidas aparentemente simples, mas que pouco a pouco se veem envolvidas em situações que desafiam aquilo que acreditavam ser possível. Logo no início, somos apresentados a um cenário familiar: ruas movimentadas, compromissos diários, pequenos encontros que passam despercebidos.
Tudo parece seguir um fluxo previsível, até que pequenas mudanças começam a surgir. Um olhar que dura mais do que deveria, um objeto fora do lugar, um acontecimento improvável que à primeira vista parece apenas sorte ou acaso. Mas será mesmo? À medida que avançamos na história, percebemos que nada acontece por acaso. Cada detalhe, por menor que seja, carrega um significado oculto. As escolhas dos personagens, suas dúvidas, seus medos e desejos começam a se entrelaçar de maneira surpreendente. É como se uma força invisível estivesse guiando cada passo, conectando vidas que jamais imaginariam se cruzar. O que torna essa narrativa tão envolvente é justamente a forma como ela brinca com a percepção do espectador. Em vários momentos somos levados a questionar: estamos diante de coincidências ou de algo maior? Existe realmente um plano por trás de tudo? Ou somos nós que damos sentido aos eventos? Os personagens são construídos com uma sensibilidade especial. Cada um deles carrega suas próprias histórias, suas frustrações e sonhos não realizados. Há aqueles que já desistiram de acreditar em mudanças, outros ainda insistem em procurar algo que nem sabem definir exatamente o que é, e há também aqueles que simplesmente seguem em frente, sem perceber que suas vidas estão prestes a mudar. Um dos elementos mais marcantes da história é a forma como ela retrata o tempo. Não como algo linear, rígido, mas como uma experiência fluida, onde passado, presente e possibilidades futuras parecem se tocar. Pequenos momentos ganham grande importância. Instantes aparentemente insignificantes se tornam pontos de virada, e então surgem as conexões. De maneira quase imperceptível, as trajetórias dos personagens começam a se cruzar. Um encontro casual em um lugar comum, uma conversa inesperada, um gesto simples que desencadeia uma série de acontecimentos. Tudo acontece de forma tão natural que, por um momento, esquecemos que estamos assistindo a uma história. Parece real demais. Há também um forte componente emocional que sustenta toda a narrativa. Como mágica não se apoia apenas em eventos extraordinários, mas naquilo que eles despertam dentro das pessoas: o medo do desconhecido, a esperança de recomeçar, a coragem de tomar decisões difíceis, a beleza de perceber que, mesmo em meio ao caos, existe harmonia. Ao longo da jornada, somos levados a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes ignoramos sinais? Quantas oportunidades deixamos passar por medo ou dúvida? E quantas vezes algo inesperado já aconteceu conosco, mas escolhemos não enxergar como algo especial? A narrativa constrói uma atmosfera quase poética. Há momentos de silêncio que dizem mais do que palavras. Olhares que carregam histórias inteiras, cenários que refletem o estado emocional dos personagens. Tudo contribui para criar uma experiência imersiva e sensível. Outro ponto importante é a ambiguidade presente em toda a história. Em nenhum momento somos forçados a aceitar uma única interpretação. Pelo contrário, somos convidados a sentir, interpretar e tirar nossas próprias conclusões. O que para um personagem pode parecer destino, para outro pode ser apenas coincidência, e talvez seja exatamente isso que torna tudo tão fascinante. Porque, no fundo, como mágica, não é apenas sobre eventos extraordinários, é sobre percepção, sobre a maneira como enxergamos o mundo ao nosso redor, sobre acreditar, ou não, que existe algo além do que podemos ver. Conforme a história avança, a intensidade emocional cresce, as conexões se tornam mais evidentes, as escolhas começam a ter consequências mais profundas, e aquilo que parecia simples ganha novas camadas de significado. Os personagens começam a se transformar. Alguns passam a enxergar o mundo de forma diferente,
Outros enfrentam conflitos internos que evitavam há muito tempo. Há quem precise aprender a confiar novamente. Há quem descubra que nunca esteve realmente sozinho. E nesse processo, percebemos que a verdadeira magia talvez não esteja nos acontecimentos em si, mas nas mudanças que eles provocam dentro das pessoas. A narrativa também aborda de forma sutil temas universais: amor, perda, esperança, arrependimento e redenção. Tudo isso é apresentado com delicadeza, sem excessos, permitindo que cada emoção se desenvolva naturalmente. Em vários momentos, a história desacelera, dá espaço para respirar, para sentir, para observar detalhes que em outro contexto passariam despercebidos, e é justamente nesses momentos que a magia acontece de forma mais intensa, porque não é uma magia explosiva, cheia de efeitos grandiosos, é uma magia silenciosa, uma magia que se revela nos pequenos gestos, nas coincidências improváveis, nos encontros inesperados. Uma magia que nos faz questionar se realmente existe separação entre o que é real e o que parece extraordinário. À medida que nos aproximamos do final dessa jornada, uma sensação de expectativa toma conta. Não porque esperamos respostas claras, mas porque sentimos que algo importante está prestes a se revelar. E ainda assim a história mantém sua essência. Nada é totalmente explicado, nada é imposto, tudo é sentido. Como mágica é acima de tudo uma experiência, uma narrativa que não depende apenas daquilo que é mostrado, mas daquilo que é percebido por quem assiste. Ela nos lembra que às vezes os momentos mais significativos da vida não vêm acompanhados de grandes anúncios. Eles acontecem de forma discreta, quase invisível, e ainda assim têm o poder de transformar tudo. No final fica uma pergunta no ar: e se a magia sempre esteve presente, mas nós simplesmente não estávamos olhando da maneira certa? Talvez a verdadeira essência dessa história esteja justamente aí, não em explicar o inexplicável, mas em nos fazer sentir que por trás da rotina, das coincidências e dos encontros inesperados, existe algo maior conectando tudo, algo que não pode ser visto, mas que, de alguma forma, sempre esteve lá, como mágica. Em um mundo onde a rotina parece governar cada detalhe da vida, há momentos em que algo inesperado acontece, algo que não pode ser explicado com lógica nem previsto pela razão. É nesse espaço entre o comum e o extraordinário que começa a nossa história. Como mágica nos convida a mergulhar em uma narrativa delicada, onde coincidências parecem cuidadosamente coreografadas pelo destino. A história gira em torno de pessoas comuns, vivendo vidas aparentemente simples, mas que pouco a pouco se veem envolvidas em situações que desafiam aquilo que acreditavam ser possível. Logo no início, somos apresentados a um cenário familiar: ruas movimentadas, compromissos diários, pequenos encontros que passam despercebidos. Tudo parece seguir um fluxo previsível, até que pequenas mudanças começam a surgir. Um olhar que dura mais do que deveria, um objeto fora do lugar, um acontecimento improvável que à primeira vista parece apenas sorte ou acaso. Mas será mesmo? À medida que avançamos na história, percebemos que nada acontece por acaso. Cada detalhe, por menor que seja, carrega um significado oculto. As escolhas dos personagens, suas dúvidas, seus medos e desejos começam a se entrelaçar de maneira surpreendente. É como se uma força invisível estivesse guiando cada passo, conectando vidas que jamais imaginariam se cruzar. O que torna essa narrativa tão envolvente é justamente a forma como ela brinca com a percepção do espectador. Em vários momentos somos levados a questionar:
Estamos diante de coincidências ou de algo maior? Existe realmente um plano por trás de tudo? Ou somos nós que damos sentido aos eventos? Os personagens são construídos com uma sensibilidade especial. Cada um deles carrega suas próprias histórias, suas frustrações e sonhos não realizados. Há aqueles que já desistiram de acreditar em mudanças, outros ainda insistem em procurar algo que nem sabem definir exatamente o que é, e há também aqueles que simplesmente seguem em frente, sem perceber que suas vidas estão prestes a mudar. Um dos elementos mais marcantes da história é a forma como ela retrata o tempo, não como algo linear, rígido, mas como uma experiência fluida, onde passado, presente e possibilidades futuras parecem se tocar. Pequenos momentos ganham grande importância. Instantes aparentemente insignificantes se tornam pontos de virada, e então surgem as conexões. De maneira quase imperceptível, as trajetórias dos personagens começam a se cruzar. Um encontro casual em um lugar comum, uma conversa inesperada, um gesto simples que desencadeia uma série de acontecimentos. Tudo acontece de forma tão natural que, por um momento, esquecemos que estamos assistindo a uma história. Parece real demais. Há também um forte componente emocional que sustenta toda a narrativa. Como mágica não se apoia apenas em eventos extraordinários, mas naquilo que eles despertam dentro das pessoas: o medo do desconhecido, a esperança de recomeçar, a coragem de tomar decisões difíceis, a beleza de perceber que, mesmo em meio ao caos, existe harmonia. Ao longo da jornada, somos levados a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes ignoramos sinais? Quantas oportunidades deixamos passar por medo ou dúvida? E quantas vezes algo inesperado já aconteceu conosco, mas escolhemos não enxergar como algo especial? A narrativa constrói uma atmosfera quase poética. Há momentos de silêncio que dizem mais do que palavras. Olhares que carregam histórias inteiras. Cenários que refletem o estado emocional dos personagens. Tudo contribui para criar uma experiência imersiva e sensível. Outro ponto importante é a ambiguidade presente em toda a história. Em nenhum momento somos forçados a aceitar uma única interpretação. Pelo contrário, somos convidados a sentir, interpretar e tirar nossas próprias conclusões. O que para um personagem pode parecer destino, para outro pode ser apenas coincidência, e talvez seja exatamente isso que torna tudo tão fascinante. Porque, no fundo, como mágica, não é apenas sobre eventos extraordinários, é sobre percepção, sobre a maneira como enxergamos o mundo ao nosso redor, sobre acreditar, ou não, que existe algo além do que podemos ver. Conforme a história avança, a intensidade emocional cresce, as conexões se tornam mais evidentes, as escolhas começam a ter consequências mais profundas, e aquilo que parecia simples ganha novas camadas de significado. Os personagens começam a se transformar. Alguns passam a enxergar o mundo de forma diferente. Outros enfrentam conflitos internos que evitavam há muito tempo. Há quem precise aprender a confiar novamente. Há quem descubra que nunca esteve realmente sozinho. E nesse processo, percebemos que a verdadeira magia talvez não esteja nos acontecimentos em si, mas nas mudanças que eles provocam dentro das pessoas. A narrativa também aborda de forma sutil temas universais: amor, perda, esperança, arrependimento e redenção. Tudo isso é apresentado com delicadeza, sem excessos, permitindo que cada emoção se desenvolva naturalmente. Em vários momentos, a história desacelera, dá espaço para respirar, para sentir, para observar detalhes que em outro contexto passariam despercebidos, e é justamente nesses momentos que a magia acontece de forma mais intensa.
Porque não é uma magia explosiva, cheia de efeitos grandiosos, é uma magia silenciosa, uma magia que se revela nos pequenos gestos, nas coincidências improváveis, nos encontros inesperados. Uma magia que nos faz questionar se realmente existe separação entre o que é real e o que parece extraordinário. À medida que nos aproximamos do final dessa jornada, uma sensação de expectativa toma conta. Não porque esperamos respostas claras, mas porque sentimos que algo importante está prestes a se revelar. E ainda assim a história mantém sua essência. Nada é totalmente explicado, nada é imposto, tudo é sentido. Como mágica é acima de tudo uma experiência, uma narrativa que não depende apenas daquilo que é mostrado, mas daquilo que é percebido por quem assiste. Ela nos lembra que às vezes os momentos mais significativos da vida não vêm acompanhados de grandes anúncios. Eles acontecem de forma discreta, quase invisível, e ainda assim têm o poder de transformar tudo. No final fica uma pergunta no ar: e se a magia sempre esteve presente, mas nós simplesmente não estávamos olhando da maneira certa? Talvez a verdadeira essência dessa história esteja justamente aí, não em explicar o inexplicável, mas em nos fazer sentir que por trás da rotina, das coincidências e dos encontros inesperados, existe algo maior conectando tudo, algo que não pode ser visto, mas que, de alguma forma, sempre esteve lá, como mágica. Em um mundo onde a rotina parece governar cada detalhe da vida, há momentos em que algo inesperado acontece, algo que não pode ser explicado com lógica nem previsto pela razão. É nesse espaço entre o comum e o extraordinário que começa a nossa história. Como mágica nos convida a mergulhar em uma narrativa delicada, onde coincidências parecem cuidadosamente coreografadas pelo destino. A história gira em torno de pessoas comuns, vivendo vidas aparentemente simples, mas que pouco a pouco se veem envolvidas em situações que desafiam aquilo que acreditavam ser possível. Logo no início, somos apresentados a um cenário familiar: ruas movimentadas, compromissos diários, pequenos encontros que passam despercebidos. Tudo parece seguir um fluxo previsível, até que pequenas mudanças começam a surgir. Um olhar que dura mais do que deveria, um objeto fora do lugar, um acontecimento improvável que à primeira vista parece apenas sorte ou acaso. Mas será mesmo? À medida que avançamos na história, percebemos que nada acontece por acaso. Cada detalhe, por menor que seja, carrega um significado oculto. As escolhas dos personagens, suas dúvidas, seus medos e desejos começam a se entrelaçar de maneira surpreendente. É como se uma força invisível estivesse guiando cada passo, conectando vidas que jamais imaginariam se cruzar. O que torna essa narrativa tão envolvente é justamente a forma como ela brinca com a percepção do espectador. Em vários momentos, somos levados a questionar: estamos diante de coincidências ou de algo maior? Existe realmente um plano por trás de tudo? Ou somos nós que damos sentido aos eventos? Os personagens são construídos com uma sensibilidade especial. Cada um deles carrega suas próprias histórias, suas frustrações e sonhos não realizados. Há aqueles que já desistiram de acreditar em mudanças, outros ainda insistem em procurar algo que nem sabem definir exatamente o que é, e há também aqueles que simplesmente seguem em frente, sem perceber que suas vidas estão prestes a mudar. Um dos elementos mais marcantes da história é a forma como ela retrata o tempo. Não como algo linear, rígido, mas como uma experiência fluida, onde passado, presente e possibilidades futuras parecem se tocar.
Pequenos momentos ganham grande importância. Instantes aparentemente insignificantes se tornam pontos de virada, e então surgem as conexões. De maneira quase imperceptível, as trajetórias dos personagens começam a se cruzar. Um encontro casual em um lugar comum, uma conversa inesperada, um gesto simples que desencadeia uma série de acontecimentos. Tudo acontece de forma tão natural que, por um momento, esquecemos que estamos assistindo a uma história. Parece real demais. Há também um forte componente emocional que sustenta toda a narrativa. Como mágica não se apoia apenas em eventos extraordinários, mas naquilo que eles despertam dentro das pessoas: o medo do desconhecido, a esperança de recomeçar, a coragem de tomar decisões difíceis, a beleza de perceber que, mesmo em meio ao caos, existe harmonia. Ao longo da jornada, somos levados a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes ignoramos sinais? Quantas oportunidades deixamos passar por medo ou dúvida? E quantas vezes algo inesperado já aconteceu conosco, mas escolhemos não enxergar como algo especial? A narrativa constrói uma atmosfera quase poética. Há momentos de silêncio que dizem mais do que palavras. Olhares que carregam histórias inteiras, cenários que refletem o estado emocional dos personagens. Tudo contribui para criar uma experiência imersiva e sensível. Outro ponto importante é a ambiguidade presente em toda a história. Em nenhum momento somos forçados a aceitar uma única interpretação. Pelo contrário, somos convidados a sentir, interpretar e tirar nossas próprias conclusões. O que para um personagem pode parecer destino, para outro pode ser apenas coincidência, e talvez seja exatamente isso que torna tudo tão fascinante. Porque, no fundo, como mágica, não é apenas sobre eventos extraordinários, é sobre percepção, sobre a maneira como enxergamos o mundo ao nosso redor, sobre acreditar, ou não, que existe algo além do que podemos ver. Conforme a história avança, a intensidade emocional cresce, as conexões se tornam mais evidentes, as escolhas começam a ter consequências mais profundas, e aquilo que parecia simples ganha novas camadas de significado. Os personagens começam a se transformar. Alguns passam a enxergar o mundo de forma diferente, outros enfrentam conflitos internos que evitavam há muito tempo. Há quem precise aprender a confiar novamente, há quem descubra que nunca esteve realmente sozinho. E nesse processo, percebemos que a verdadeira magia talvez não esteja nos acontecimentos em si, mas nas mudanças que eles provocam dentro das pessoas. A narrativa também aborda de forma sutil temas universais: amor, perda, esperança, arrependimento e redenção. Tudo isso é apresentado com delicadeza, sem excessos, permitindo que cada emoção se desenvolva naturalmente. Em vários momentos, a história desacelera, dá espaço para respirar, para sentir, para observar detalhes que em outro contexto passariam despercebidos, e é justamente nesses momentos que a magia acontece de forma mais intensa, porque não é uma magia explosiva, cheia de efeitos grandiosos, é uma magia silenciosa, uma magia que se revela nos pequenos gestos, nas coincidências improváveis, nos encontros inesperados. Uma magia que nos faz questionar se realmente existe separação entre o que é real e o que parece extraordinário. À medida que nos aproximamos do final dessa jornada, uma sensação de expectativa toma conta. Não porque esperamos respostas claras, mas porque sentimos que algo importante está prestes a se revelar. E ainda assim a história mantém sua essência. Nada é totalmente explicado, nada é imposto, tudo é sentido. Como mágica é, acima de tudo, uma experiência, uma narrativa que não depende apenas daquilo que é mostrado, mas daquilo que é percebido por quem assiste.
Ela nos lembra que às vezes os momentos mais significativos da vida não vêm acompanhados de grandes anúncios. Eles acontecem de forma discreta, quase invisível, e ainda assim têm o poder de transformar tudo. No final fica uma pergunta no ar: e se a magia sempre esteve presente, mas nós simplesmente não estávamos olhando da maneira certa? Talvez a verdadeira essência dessa história esteja justamente aí, não em explicar o inexplicável, mas em nos fazer sentir que por trás da rotina, das coincidências e dos encontros inesperados, existe algo maior conectando tudo, algo que não pode ser visto, mas que, de alguma forma, sempre esteve lá, como mágica. Em um mundo onde a rotina parece governar cada detalhe da vida, há momentos em que algo inesperado acontece, algo que não pode ser explicado com lógica nem previsto pela razão. É nesse espaço entre o comum e o extraordinário que começa a nossa história. Como mágica nos convida a mergulhar em uma narrativa delicada, onde coincidências parecem cuidadosamente coreografadas pelo destino. A história gira em torno de pessoas comuns, vivendo vidas aparentemente simples, mas que pouco a pouco se veem envolvidas em situações que desafiam aquilo que acreditavam ser possível. Logo no início, somos apresentados a um cenário familiar: ruas movimentadas, compromissos diários, pequenos encontros que passam despercebidos. Tudo parece seguir um fluxo previsível, até que pequenas mudanças começam a surgir. Um olhar que dura mais do que deveria, um objeto fora do lugar, um acontecimento improvável que, à primeira vista, parece apenas sorte ou acaso. Mas será mesmo? À medida que avançamos na história, percebemos que nada acontece por acaso. Cada detalhe, por menor que seja, carrega um significado oculto. As escolhas dos personagens, suas dúvidas, seus medos e desejos começam a se entrelaçar de maneira surpreendente. É como se uma força invisível estivesse guiando cada passo, conectando vidas que jamais imaginariam se cruzar. O que torna essa narrativa tão envolvente é justamente a forma como ela brinca com a percepção do espectador. Em vários momentos, somos levados a questionar: estamos diante de coincidências ou de algo maior? Existe realmente um plano por trás de tudo? Ou somos nós que damos sentido aos eventos? Os personagens são construídos com uma sensibilidade especial. Cada um deles carrega suas próprias histórias, suas frustrações e sonhos não realizados. Há aqueles que já desistiram de acreditar em mudanças, outros ainda insistem em procurar algo que nem sabem definir exatamente o que é, e há também aqueles que simplesmente seguem em frente, sem perceber que suas vidas estão prestes a mudar. Um dos elementos mais marcantes da história é a forma como ela retrata o tempo. Não como algo linear, rígido, mas como uma experiência fluida, onde passado, presente e possibilidades futuras parecem se tocar. Pequenos momentos ganham grande importância. Instantes aparentemente insignificantes se tornam pontos de virada, e então surgem as conexões. De maneira quase imperceptível, as trajetórias dos personagens começam a se cruzar. Um encontro casual em um lugar comum, uma conversa inesperada, um gesto simples que desencadeia uma série de acontecimentos. Tudo acontece de forma tão natural que, por um momento, esquecemos que estamos assistindo a uma história. Parece real demais. Há também um forte componente emocional que sustenta toda a narrativa. Como mágica não se apoia apenas em eventos extraordinários, mas naquilo que eles despertam dentro das pessoas: o medo do desconhecido, a esperança de recomeçar, a coragem de tomar decisões difíceis.
A beleza de perceber que, mesmo em meio ao caos, existe harmonia. Ao longo da jornada, somos levados a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes ignoramos sinais? Quantas oportunidades deixamos passar por medo ou dúvida? E quantas vezes algo inesperado já aconteceu conosco, mas escolhemos não enxergar como algo especial? A narrativa constrói uma atmosfera quase poética. Há momentos de silêncio que dizem mais do que palavras. Olhares que carregam histórias inteiras. Cenários que refletem o estado emocional dos personagens. Tudo contribui para criar uma experiência imersiva e sensível. Outro ponto importante é a ambiguidade presente em toda a história. Em nenhum momento somos forçados a aceitar uma única interpretação. Pelo contrário, somos convidados a sentir, interpretar e tirar nossas próprias conclusões. O que para um personagem pode parecer destino, para outro pode ser apenas coincidência, e talvez seja exatamente isso que torna tudo tão fascinante. Porque, no fundo, como mágica, não é apenas sobre eventos extraordinários, é sobre percepção, sobre a maneira como enxergamos o mundo ao nosso redor, sobre acreditar, ou não, que existe algo além do que podemos ver. Conforme a história avança, a intensidade emocional cresce, as conexões se tornam mais evidentes, as escolhas começam a ter consequências mais profundas, e aquilo que parecia simples ganha novas camadas de significado. Os personagens começam a se transformar. Alguns passam a enxergar o mundo de forma diferente. Outros enfrentam conflitos internos que evitavam há muito tempo. Há quem precise aprender a confiar novamente. Há quem descubra que nunca esteve realmente sozinho. E nesse processo, percebemos que a verdadeira magia talvez não esteja nos acontecimentos em si, mas nas mudanças que eles provocam dentro das pessoas. A narrativa também aborda de forma sutil temas universais: amor, perda, esperança, arrependimento e redenção. Tudo isso é apresentado com delicadeza, sem excessos, permitindo que cada emoção se desenvolva naturalmente. Em vários momentos, a história desacelera, dá espaço para respirar, para sentir, para observar detalhes que em outro contexto passariam despercebidos, e é justamente nesses momentos que a magia acontece de forma mais intensa, porque não é uma magia explosiva, cheia de efeitos grandiosos, é uma magia silenciosa, uma magia que se revela nos pequenos gestos, nas coincidências improváveis, nos encontros inesperados. Uma magia que nos faz questionar se realmente existe separação entre o que é real e o que parece extraordinário. À medida que nos aproximamos do final dessa jornada, uma sensação de expectativa toma conta. Não porque esperamos respostas claras, mas porque sentimos que algo importante está prestes a se revelar. E ainda assim a história mantém sua essência. Nada é totalmente explicado, nada é imposto, tudo é sentido. Como mágica é acima de tudo uma experiência, uma narrativa que não depende apenas daquilo que é mostrado, mas daquilo que é percebido por quem assiste. Ela nos lembra que às vezes os momentos mais significativos da vida não vêm acompanhados de grandes anúncios. Eles acontecem de forma discreta, quase invisível, e ainda assim têm o poder de transformar tudo. No final fica uma pergunta no ar: e se a magia sempre esteve presente, mas nós simplesmente não estávamos olhando da maneira certa? Talvez a verdadeira essência dessa história esteja justamente aí, não em explicar o inexplicável, mas em nos fazer sentir que por trás da rotina, das coincidências e dos encontros inesperados, existe algo maior conectando tudo, algo que não pode ser visto, mas que, de alguma forma, sempre esteve lá, como mágica.
Em um mundo onde a rotina parece governar cada detalhe da vida, há momentos em que algo inesperado acontece, algo que não pode ser explicado com lógica nem previsto pela razão. É nesse espaço entre o comum e o extraordinário que começa a nossa história. Como mágica nos convida a mergulhar em uma narrativa delicada, onde coincidências parecem cuidadosamente coreografadas pelo destino. A história gira em torno de pessoas comuns, vivendo vidas aparentemente simples, mas que pouco a pouco se veem envolvidas em situações que desafiam aquilo que acreditavam ser possível. Logo no início, somos apresentados a um cenário familiar: ruas movimentadas, compromissos diários, pequenos encontros que passam despercebidos. Tudo parece seguir um fluxo previsível, até que pequenas mudanças começam a surgir. Um olhar que dura mais do que deveria, um objeto fora do lugar, um acontecimento improvável que, à primeira vista, parece apenas sorte ou acaso. Mas será mesmo? À medida que avançamos na história, percebemos que nada acontece por acaso. Cada detalhe